Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos dar continuidade ao estudo do clima, detalhando a partir de agora os elementos e fatores do clima. Na verdade, começando pelos fatores do clima, tá? Porque os fatores do clima são que vão alterar as características dos elementos do clima. Como já dito na primeira aula do estudo do clima, os fatores do clima, eles alteram as características do clima e dos elementos do clima. Então, por exemplo, a temperatura ela vai aumentar ou diminuir a partir do aumento de uma altitude ou diminuição de uma altitude, né, da altitude. A temperatura pode aumentar ou diminuir de acordo com a proximidade da linha do Equador ou o afastamento em relação à linha do Equador. Outro exemplo é com relação ao deslocamento de massa de ar e formação de ventos, né, que ocorrem devido à diferenciação de pressão atmosférica, né, diferença de temperaturas de massas de ar. Então, nós vamos começar agora pelo fator do clima geral, que é o fator latitude. O fator latitude vai determinar as zonas climáticas no planeta a partir dessa ideia de incidência da radiação solar. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, né, mais próximo ao zero de latitude, maior incidência de radiação solar durante a média do ano, né? E com isso nós temos temperaturas elevadas durante o período, né? Durante a predominância de temperaturas elevadas, né? Nessas regiões equatoriais. Conforme nos afastamos, aumentamos a latitude, né? Em direção ao 90 graus norte ou ao 90 graus sul, né? Nós diminuímos a incidência dos raios solares, aumentamos também a inclinação dos raios solares, e com isso nós temos uma redução de temperatura. Então, aí surge aquela frasezinha clichê, né, no estudo do clima. Quanto maior a latitude, tá, menor a temperatura, inversamente proporcional. Por que que isso acontece? Porque os raios solares eles incidem de forma mais perpendicular, de forma mais direta nas regiões equatoriais e tropicais. E conforme nos afastamos para as zonas polares, devido à própria circunferência da Terra, os raios solares já vão incidir de forma mais inclinada, tá? Com isso, percorrendo um caminho maior na atmosfera e ocorrendo maior filtragem e reflexão, né, dos raios ultravioletas que vão atingir a superfície terrestre. Então, a gente tem que recordar um pouquinho da lei da física, né? Então, quando as ondas eletromagnéticas elas atravessam de um meio para o outro, elas sofrem refração e, consequentemente, quando ocorre refração ao atravessar esse meio, ocorre reflexão. Toda refração gera reflexão. Então, as ondas eletromagnéticas de ultravioleta, elas vão se propagando sobre a superfície terrestre, se propagando sobre a atmosfera até atingir a superfície terrestre. Na região do Equador, acaba que ele percorre um caminho menor, tá? Porque atravessa a linha a atmosfera de forma perpendicular e reta. Nas zonas polares ocorre que as ondas eletromagnéticas elas vão percorrer um caminho maior na atmosfera por estar incidindo de forma, vamos dizer assim, inclinada. Tá? Vou tentar mostrar isso com imagem agora para vocês aqui, tá? Para ficar melhor a compreensão. Então, nessa imagem é possível ter uma ideia, né? Eu tentei traçar aqui uma linha que seria o limite da atmosfera, vamos dizer assim. Aí podemos observar que aqui nas regiões equatoriais, nas regiões tropicais, a distância percorrida pelos raios ultravioleta
E nas regiões polares, olha aqui, ó, até tocar, né, vamos dizer assim, a superfície terrestre, nós temos aqui, ó, distâncias muito maiores percorrida pelo raio ultravioleta. Então, nesse sentido, vai ocorrer maior reflexão e os raios ultravioleta vão ser mais filtrados, né, atingindo aqui em menores quantidades, menores porcentagens. Em média, a superfície terrestre recebe em torno de 50% dos raios ultravioletas dos 100% que partem do Sol. Então, os outros 50% são refletidos pela atmosfera, né, filtrados e são retidos pela atmosfera. Apenas 50%. Isso é em média, porque nas regiões polares, temperadas, indo para polares, a tendência é que haja uma redução dessa incidência. Essa explicação que eu acabei de dar não é a única, mas é a mais somada a outros fatores, é a mais importante para a definição do porquê da alteração de temperaturas, né, das regiões equatoriais para as regiões polares, ou seja, o porquê aumenta-se a latitude e diminui-se a temperatura. Um outro fator climático importante, esse já é um fator local, que em alguns casos pode se sobrepor ao fenômeno da latitude, né? Se nós pegarmos duas cidades que estejam na mesma latitude, mas com altitudes diferentes, por exemplo, A ao nível do mar e a cidade B acima do nível do mar. Então, a cidade B ela vai ter menores temperaturas do que a cidade A, em média. Então, a altitude também tem a sua frase clichê, que é quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por que desse fenômeno? Principalmente pelo entendimento da dinâmica da atmosfera que a gente observa na aula 1. Então, os raios ultravioleta, eles atravessam mais facilmente a atmosfera, atingindo a superfície. Os raios refletidos, eles, aqui no caso, observamos aqui ao nível do mar, a situação que acontece. Raios ultravioleta atingindo a superfície terrestre e eles vão ser posteriormente refletidos. Quando eles são refletidos, os raios transformam-se em raios infravermelhos, eles também sofrem uma contra-irradiação. Então, a Terra irradia raios infravermelhos de ondas longas, a atmosfera contra-irradia. Os raios infravermelhos vão encontrar maior resistência para escapar para o espaço, né, nas zonas de altitude mais baixas. Por quê? Porque nós vamos ter uma camada atmosférica mais espessa para ser atravessada. Nas regiões com maior altitude, nós vamos ter o mesmo processo, que esse processo, inclusive, é o processo do efeito estufa, né? De irradiação de calor pela Terra e contra-irradiação. Só que a camada na altitude ela se torna menor. Nessa situação aqui, por exemplo, nós temos um exemplo da cidade de São Paulo, 750 metros de altitude, quase 1.000 metros de altitude, e a cidade de Santos, que está ao nível do mar. Então, vamos jogar para a situação de 1.000 metros, né? Então, se a atmosfera, a troposfera, que é a principal camada com a maior parte dos gases, que a partir da troposfera ela vai ficando muito rarefeita. A troposfera tem 10.000 metros, seriam 1.000 metros a menos. E frisando aquela situação que eu já falei na primeira aula. Quanto mais próximo da superfície, maior o acúmulo de gases, por conta da gravidade. Então, mesmo na troposfera, nós vamos ter um aumento, vamos dizer assim, um aumento no aumento da altitude, nós vamos ter uma diminuição da concentração de gases e o ar vai se tornar mais rarefeito. Então, 3.000 metros, 4.000 metros. É a situação, por exemplo, que os atletas enfrentam, jogadores de futebol, quando vão jogar partidas de futebol em países com altitude, como a Bolívia, como o Equador,
que em altitudes com 2.000 metros, 2.500 metros, 3.000 metros, o ar se torna mais rarefeito. Por quê? Porque tem menos moléculas de oxigênio. Tá? Então, a maior parte das partículas dos gases, quanto mais próximo da superfície, maior a concentração deles, porque eles são atraídos pela força de gravidade do planeta Terra. Tá? Outros dois fatores importantíssimos na dinâmica climática são os fatores maritimidade e continentalidade. A maritimidade podemos subdividir até no quesito também correntes marítimas. Alguns autores colocam maritimidade, correntes marítimas e continentalidade. Mas a maritimidade, por si, pelo conceito, eu prefiro tratar os dois juntos, a influência da oferta de umidade e a influência da corrente marítima diretamente, porque, na verdade, tanto corrente marítima como a questão da oferta de umidade estão interligados, vocês vão perceber isso. Então, a maritimidade, para mim, eu prefiro trabalhar como um conjunto. Maritimidade e continentalidade é como se fosse um oposto do outro. Então, quanto maior a proximidade de grandes massas d'água, maior vai ser a oferta de água e umidade na atmosfera, no meio ambiente, que vai ter toda uma influência na formação do ecossistema, no bioma, no clima, porque serão climas mais úmidos. Então, geralmente, regiões que são próximas ao mar, ao oceano, são litorâneas, elas têm climas mais úmidos. E regiões, geralmente, que são distantes do mar e do oceano, de outras massas d'água, como lagos, lagoas, etc., de grande porte, regiões que são longe de grandes massas d'água, elas têm um clima mais seco. E o que isso traz diretamente para a gente de característica no clima? O clima mais úmido, ele tem uma alternância de temperatura menor, ou seja, uma amplitude térmica diária menor. Vamos por parte agora. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Diária, como o nome já diz, é essa máxima e mínima no dia. Então, a maritimidade e a continentalidade influenciam diretamente nessa amplitude térmica diária. Cuidado com isso, tá? Por exemplo, as latitudes que nós estudamos anteriormente vão influenciar na amplitude térmica anual, é a sazonalidade, né? Então, conforme muda as estações, então você tem mudança de amplitude térmica. Quanto mais próximo à linha do Equador, menor a amplitude térmica anual. Quanto maior a distância em relação à linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, a amplitude térmica anual também será maior. Por exemplo, regiões de clima temperado, Nova York, você tem no inverno temperaturas abaixo de zero, extremamente negativas, com nevascas e etc. E o verão com temperaturas em torno de 30 graus, passando de 30 graus, ou seja, você tem uma diferença muito grande, uma amplitude térmica muito grande entre o verão e o inverno. Não é o caso, por exemplo, da maior parte das cidades e das regiões do Brasil, por nós sermos um país tropical. Voltando à questão da maritimidade e continentalidade, nós temos amplitude térmica diária, né, influenciada por esse fator. Geralmente, regiões próximas a oceanos, com um clima mais úmido, nós temos amplitudes térmicas diárias baixas, né? quase um clima mesotérmico, sem grande diferença. Tá? Com a continentalidade, por exemplo, Brasília, nós vamos ter a nossa capital brasileira no coração do Brasil, né? Lá afastado do litoral. Brasília vai ter um clima tropical típico, com estações mais secas. A umidade relativa do ar é baixa, conhecidamente baixa no Brasil, né? Existem até composições de músicas, né, que falam sobre isso, né? O Nat Roots já escreveu isso em suas letras. A umidade relativa do ar de 20% é baixa, tá? Causa alguns problemas respiratórios, algumas consequências negativas para os seres humanos. E, além disso, como eu falei, a amplitude térmica diária é alta. O que significa isso? Significa ter um calor extremo durante o dia e um frio mais intenso à noite. Não chega ao ponto de um deserto, como o deserto do Saara,
que nós temos amplitude térmicas extremas, né, de 0 graus durante a noite e 50 graus durante o dia. Então, isso é uma amplitude térmica diária. Se nós formos observar, por exemplo, a amplitude térmica anual no deserto do Saara, é baixa, mas a amplitude térmica diária é alta. Por isso que é muito importante a gente diferenciar os dois tipos de amplitude térmica. Tá? A segunda característica que nós devemos falar com relação à maritimidade é em relação às correntes marítimas. Aí ajuda a gente a ter um conhecimentozinho sobre as principais correntes marítimas superficiais, porque nós temos a termoalina, que é uma corrente marítima profunda que circula quase todos os oceanos, né? E aí, em profundidades, essa corrente geralmente é fria. Agora, as correntes superficiais nos interessam bastante. Por quê? Onde nós temos as correntes superficiais frias, ocorre o fenômeno oposto a isso que eu acabei de explicar sobre a maior umidade. Então, correntes superficiais frias, elas tendem a tornar os climas continentais secos e até mesmo transformando em desertos. Observando aqui o mapa mundial, nós vamos ter algumas famosas. A corrente de Rambo, também conhecida como corrente do Peru, né, produz o deserto de Atacama. Nós temos a corrente de Falklands, aqui na América do Sul, que ajuda a formar na Argentina ali o deserto da Patagônia. Nos Estados Unidos, nós temos a corrente da Califórnia. Na África, nós temos a corrente de Benguela, né, que ajuda a formar o deserto de Kalahari. Tá? Então, essas correntes frias geralmente produzem desertos, regiões de clima bem árido, próximo nas áreas continentais que são margeadas, né, que são banhadas por essas correntes frias. Tá? Então, geralmente, a maritimidade oferece mais umidade para o ar, mas no caso da região ser banhada por uma corrente fria, acontece o fenômeno oposto. Tá? E por que esse fenômeno ocorre, professor? Geralmente é o seguinte, essa corrente fria, ela vai entrar em contato com as massas de ar úmido que são geradas no oceano. Quando a massa de ar úmido, deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar para vocês. Então, digamos aqui o caso da corrente de Rambo. Nós temos aqui correntes quentes, a evaporação no oceano. Essa massa de ar quente e úmido, ela começa a se deslocar sobre a superfície do oceano e quando ela entra em contato com essa corrente, com essa superfície de oceano fria, que é a corrente de Rambo, há uma queda de temperatura, geralmente, dessa massa de ar e vai ocorrer a condensação e a precipitação acaba ocorrendo aqui, nessa zona da própria corrente, no meio do oceano, não chegando ao continente. Claro que a explicação da formação dos desertos no mundo não é só a maritimidade, tá, gente? Aqui mesmo, o deserto de Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, não maior, o mais seco do mundo, nós temos outra importante influência aqui, que é a Cordilheira dos Andes, né, que vai barrar, por exemplo, a circulação atmosférica que atingiria aquela região, né, que, por exemplo, sairia da Amazônia, que poderia cruzar o Brasil aqui, correntes úmidas do oceano, né, principalmente as massas da Amazônia continental, que são massas extremamente úmidas, que elas poderiam mudar a característica do clima nesse litoral aqui. Qual é o fator que agrava? É a Cordilheira dos Andes, com mais de 4.000 metros de altitude, barrando o avanço dessas massas quentes e úmidas que passariam da Amazônia para o litoral chileno, por exemplo. Tá? Nós não vamos falar disso agora especificamente, né, mas outros fatores que contribuem para a formação de desertos, além das correntes marítimas, a posição a leste nos continentes, que aí nós temos um predomínio de ventos alísios, nós vamos falar disso mais à frente, e também a questão da própria continentalidade e a influência de relevos barrando a umidade, como nós falamos do exemplo da Cordilheira dos Andes, e a influência das
das correntes marítimas frias. Então, somando muitas vezes esses fatores, nós temos a formação de desertos, né? Tendo, às vezes, um como um principal elemento. No caso do deserto de Atacama, o principal elemento é a corrente de Rambo, né? E os outros colaborando para agravar a situação, né, da aridez nessa região do Chile, ali no Atacama, entre o Chile e o Peru. A vegetação é um outro fator do clima muito importante, vai influenciar o clima de diversas maneiras, né? A principal delas é com relação à evapotranspiração. Então, por exemplo, a região da floresta amazônica, que seria uma região continental, longe de grandes massas d'água, poderia, de repente, ter um clima diferente, mesmo na região do Equador, né? E devido à floresta, né, predomina naquela região um clima superúmido. A floresta é responsável por cerca de 60% da precipitação que cai na Amazônia. E existe ainda a formação dos chamados rios aéreos, né, que são deslocamentos de grandes massas de vapor d'água para quase todo o Brasil e que também influenciam países vizinhos, né, que fazem fronteira com a região da floresta amazônica. Além disso, né, tem a questão da própria ação da floresta com relação aos raios ultravioleta e o calor sensível, né? Por quê? Porque os vegetais fazem uso da energia solar para a fotossíntese, produção de biomassa, né? E não só refletindo, né, esses raios em forma de ondas infravermelhas e em forma de calor. Então, é um fator importante. Outra função importante da vegetação é a liberação de pólen, né, que vão servir de núcleos de condensação para ajudar a formação de nuvens de chuva. Então, é muito importante a ação da vegetação. Essa aqui é uma imagem bem legal, né, que nós podemos identificar aqui alguns pontos de maior concentração de vapor d'água, né? Na verdade, já gotículas d'água aqui. Porque, olha só, cientificamente, gente, né, o vapor d'água em si não é observado pelos olhos humanos, né, sem um instrumento. Então, o que nós estamos vendo aqui, praticamente, são algumas nuvens já e gotículas de água mesmo. Mas é para a gente ter noção de quanta umidade a floresta é capaz de gerar, tá? Esses são os principais que nós acabamos de ver agora, fatores do clima. Ainda existe a influência antrópica como fator do clima, não podemos, né, de maneira nenhuma tirar essa importância, tá? O homem hoje, mais do que nunca, influencia o clima no planeta inteiro, através do aquecimento global, então é importante, através da concretação da superfície, do material que é usado para construir nossas rodovias e nossos prédios, a partir do desmatamento, da emissão de gases poluentes. Então, o homem interfere de uma maneira gigantesca também nos fenômenos climáticos, tá? Então, a ação antrópica também é um fator do clima, tá? Que pode alterar o clima no decorrer de anos. Isso é importante destacar. Nossa aula acaba aqui. Nossa próxima aula nós já entraremos em elementos do clima. Seria estudo do clima, parte 3. Tá? Eu estou procurando fragmentar bem nossas aulas para que a gente possa ter um aproveitamento maior, para que vocês possam compreender melhor os assuntos e assimilar bastante os conceitos que são muito importantes para quando nós formos ver tipos de clima. Né? Vai ficar muito mais fácil trabalhar tipos de clima a partir da compreensão dessa dinâmica climática. Então, um abraço do professor Aldo para vocês. Até a próxima. Fiquem ligados na terceira parte, como vocês estão vendo no nosso título aqui, será sobre elementos do clima. Um abraço, até a próxima.